o Senhor vai nos despertando para detalhes da sua palavra. E nesta manhã de Shabat, nós vamos meditar um pouco sobre Deus abençoou Isaac 100 vezes mais. Como que isso se deu? 100 vezes mais. Bom, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para transmitir uma palavra que o Teu Rua inspirou ao meu coração para passar para os Teus servos. E nós que estamos aqui seremos participantes dessa bênção nesta manhã para entender maravilhas que Deus fez e continua fazendo. Porém, contudo, todavia, em nome de Yeshua, nós precisamos obedecer. Estar no seu caminho, obedecer a sua lei, para nós sermos pessoas prósperas. Então, em nome de Yeshua, aqui nos diz o seguinte, uma pequena experiência minha, que eu treinei, porque você começa a estudar a palavra, você só vai dar um título no final, depois de uma conclusão, porque é um estudo, ele tem início, meio e fim. Você tem que entender por que Deus te levou a esse propósito, para você intitular, fazer introdução, sabe? Toda essa parte metódica de uma pregação, de uma palavra, de um estudo. Então, no momento que eu estava terminando a conclusão, o Senhor me trouxe à memória momentos lá atrás que eu e o Roxo vivíamos, bem atrás mesmo, que nós sempre tivemos muito envolvidos com a obra de Deus, com eventos, com pessoas, antes mesmo de nós sermos os pastores. Nós sempre tivemos envolvidos com a obra do evangelismo, da pregação da palavra. E hoje Hashem nos levava como ofício, ali nós ministrávamos, servimos. Primeiro ele serviu muito, o pastor serviu muito a esses grupos, a esse evento, como eu, e depois Deus nos levantou para estar à frente desses grupos, para poder sermos aqueles que, como líderes, iam transmitir a palavra em ambientes bem difíceis, ambientes bem de batalhas espirituais bem grandes. Porém, era o chamado de Hashem para nós, como sempre foi. Então, nós temos sido treinados como um soldado quando ele entra num quartel. Ele nunca, enquanto eu estava lá no meio orando, clamando, recebendo, aprendendo, para depois Deus te chamar no meio do multidão para você fazer outro trabalho, outro desafio. Mas ninguém pula de degrau para um degrau maior se não tiver capacitado para isso. E nesses eventos eu ouvi muitas coisas, eu participei de muitos avivamentos, vamos dizer assim, e um deles tinha essa coisa de dizer as ministrações, aprendendo e passando na peneira tudo aquilo que Deus queria que eu aprendesse, vamos dizer assim, ou recebesse. E aí num dado momento eu me perguntei, mas se nós semeamos, por que eu não recebi 100 vezes mais? E muitos saíram dali assim, sem ter recebido 100 vezes mais. Eu participei, eu no Roxo, de avivamentos bem mirabolantes aos nossos olhos hoje. A gente vai pensando assim, será que isso é verdade mesmo ou não? Eu tive uma experiência, eu tive a experiência de um desses momentos, dessas ministrações de prosperidade, as pessoas, o que estava ministrando, dizendo, olha para sua mão, vê se ela tem ouro. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Então aí eu recebi, eu vi isso acontecer. Foram movimentos, tá? Movimentos que aconteceram lá atrás e nós participamos de muitos movimentos. Não são 27 anos só dentro de uma congregação. São 27 anos ali aprendendo, semeando, arando a terra,
conheciam a fundo várias situações que nós participamos. Então hoje a gente fica preocupado em detalhes com algumas coisas, querendo ter força para continuar o ministério que Rachel nos deu. Mas nós temos uma bagagem, e nessa bagagem eu sabia que eu poderia falar com certa propriedade sobre esse assunto, que muitos não vê o título 100 vezes mais. Eu quero. Quem não quer? Todo mundo quer. Então nós vamos ler versículo a versículo. Eu convido você a abrir em Gênesis capítulo 26, Bereshit capítulo 26. O desejo de ver nossas carnes apodrecidas no chão para devorar. Jamais o inimigo quer ver você prosperar. Jamais. Então ele vai fazer de tudo para que você caia no meio do caminho e seja devorado por esses inimigos. Continuando, no verso 14, diz assim: o Senhor engrandeceu ele, no verso 13, e disse aqui no verso 14 que ele tinha uma possessão. Começou a falar de tudo que ele enganou, uma possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então ele preste atenção nesses detalhes. Vamos aprender nesse estudo nessa manhã. Possessão gera inveja. Entendeu? Tudo que você tem, tudo que você alcança, não importa o tamanho, mas de pouco para muito, gera inveja. Porque a pessoa olha para você como pode. Como pode essa pessoa ter isso? E às vezes ele olha, eu tenho tudo isso, mas ele não tem o que nós temos. Então ele fala aqui: possessão gera inveja, possessão gera contenda, possessão gera rixas. As pessoas brigam, invejam. E isso em todos os ambientes que frequentamos, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Os olhos dos abutres estão ali, tempo todo a nos olhar, que vai desde a sua aparência ao que você possui. Se você sai bonitinha, vestidinho, já está todo mundo olhando, te olha de cima a baixo, raio-x. Já olha pelo que você tem de externo. Por isso que os filhos da luz têm que estar sempre o quê? Impecáveis, com o seu melhor. Porque os inimigos, eles trabalham assim, começa a te invejar por fora. E então, aí nos fala aqui, a aparência que você possui, assim nos coloca nesse versículo: os filisteus estão ao derredor. E a palavra já nos diz isso, que o inimigo está onde? Ao derredor, procurando a quem possa tragar. Quer dizer, a nossa posição é o tempo todo de vigilância. Irmão, ninguém tem que olhar para você e ver você abatido. Ninguém tem que olhar para você e ver você derrotado. Porque sabe quem está te botando essa aparência de derrotado? São os abutres, são os demônios. Nós choramos aos pés do Senhor, nós clamamos ao Senhor. Por isso que ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora. É isso que a gente tem que fazer. Fecha a tua porta e ora. Ninguém tem que estar sabendo das nossas situações. A gente tem que estar sempre alegre no Senhor. A gente tem que estar sempre feliz no Senhor. Em nome de Jesus. Por isso eu entrego cada dia os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão do Senhor. Qual é o teu problema que você está vivendo hoje? Entrega na mão do Senhor. Chora sozinha com o Senhor.
deita no travesseiro e conversa com o Senhor. Porque Satanás não pode olhar para você e te ver derrotado. Ele não pode olhar para você e dizer: alcancei o meu objetivo. Não pode. Então aqui diz assim: quem eram os filisteus segundo a Torá? Os filisteus são descritos como arqui-inimigos dos israelitas. Um povo estrangeiro que veio, olha, escuta essa, um povo estrangeiro que veio do oeste e se estabeleceu em 5 cidades. Gente, olha que interessante: Asdod, Ascalão, Ecrón, Gaza e Gate. Hoje regiões do sul de Israel e faixa de Gaza. Aonde aconteceu as guerras? Aonde? Gaza, sul. Olha como Deus fala aonde estão os inimigos. Aonde é a faixa de Gaza na tua vida? Olha para quem está te cercando. Olha para o inimigo que está te atacando. Porque não é uma cidade que você está ali, como Israel vive literalmente, mas você vive espiritualmente. Então a gente tem que entender no profundo o mistério da palavra de Deus, para a gente entender os inimigos que nos cercam. Então, quem era a Torá? Exatamente o que acabamos de falar. Esses inimigos são possuídos, que invejam as suas herdades. Qual é a maior herdade que nós temos, irmãos? É a salvação. É a luz. Nós somos um fogo flamejante o tempo todo. Nós somos uma luz que irradia o tempo todo. E esses inimigos que estão ao redor, eles querem o quê? Apagar-nos, atacar-nos. Como hoje vivemos, o que aconteceu com Israel, está lá, tranquilo na sua terra, na sua casa, de repente, vem uma rajada de fogo em cima deles. De repente, são ceifadas suas vidas. O que está Israel fazendo para isso? Mas é o que a palavra diz. Esses inimigos estão ali. Esses inimigos de Israel são os mesmos inimigos que nos atacam hoje. São os mesmos. E nós temos que entender esse mistério da palavra, porque nada mudou. Continuamos na caminhada. E ele vem nos ensinando cada detalhe para que a gente entenda o que estamos vivendo. E aí que ele fala: esses inimigos têm inveja das herdades que vêm das mãos do Eterno, que opera justiça e prosperidade com o desejo de nos destruir. Irmãos, a tua riqueza maior, insubstituível, é a tua saúde física, mental e espiritual. Isso é a herança de maior valor que nós temos. Ademais, o Senhor dá. Aqui ele falou que deu 100 vezes mais para Isaac, porque ele buscou obedecer às leis, obedeceu o que Deus ordenou, e Deus cumpre nele uma promessa feita em Abraão. Olha que maravilha. E aí, no versículo 15, falamos assim: a que acontece por essa obediência? E todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Isso já é uma característica dos filisteus. O que a gente soube aí desse povo do Hamas? O que eles fazem? Eles vivem igual tatu, cava terra e ficam embaixo da terra. São aquelas pessoas que vivem para destruir, para entulhar, para acabar, não só os que estão de fora, mas a começar por eles mesmos, dentro da casa deles mesmos. Então eles faziam
ansiosa ter água. No deserto, no meio da fome. Então Deus mostrou, uma vez eu até vi, eu não sei se foi uma pregação, exatamente onde estavam os poços que foram entulhados. E Isaac veio pelo mesmo caminho e ia desentulhando esses poços, porque sabia que lá embaixo haveria água. Então o inimigo sabe que água é necessário fisicamente e espiritualmente. Se eu não tenho palavra, se eu não recebo essa palavra que é viva, que é água em abundância, o que acontece conosco? Nós ficamos desnutridos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então nós temos que entender que a nossa luta é muito além do que os nossos olhos imaginam. Eu não estou fazendo nada para o diabo. Você não está fazendo. Está sim. Ele está fazendo tudo para te derrubar. Ele está fazendo tudo para te destruir. Tudo. E não para. Então aqui no verso 15, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Nossas possessões, como eu falei, elas têm que ser guardadas em secreto, ou atrairá esses filisteus cheios de inveja. Você não tem que falar nada da sua vida para ninguém. Você não tem que abrir a porta da sua casa para ninguém. Os segredos que Deus te revela e coloca nas tuas mãos tem que ser guardado. Isso das coisas seculares que nós alcançamos. Nós temos que vigiar. Isso é uma coisa que Deus sempre falou para mim. Eu passei um momento em que a igreja era na minha casa. Um momento difícil. A gente tem que ter muito autocontrole. Porque você está com a porta aberta. Qualquer um pode entrar como aqui. A porta está aberta em qualquer momento. Então a gente tem que ter uma vida de vigilância com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Você não pode carregar uma característica de derrotado. Você não pode carregar uma característica de soberbo. Olha o que nos diz aqui. Nós precisamos agir em todas as situações com modéstia. O que é modéstia? Significa ser isento de vaidades relativas ao próprio ser, às suas conquistas. Olha só. Lembra ali nosso rei Nabucodonosor? Olha minhas verdades, olha minhas coisas, olha o que eu alcancei, olha o que eu sou, olha a minha casa. Isso é um perigo. Isso é soberbo. Nenhuma modéstia. Você não tem que falar nada. Aí ele diz aqui, a modéstia é considerada uma qualidade positiva para nós. Ser modesto não é ser simplório. Ser modesto é uma qualidade de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que guarda consigo as possessões que Deus lhe tem dado. Quando nós vamos num lugar, o Senhor Yeshua diz o que para nós? Se não receber a minha palavra naquele lugar, saia dali. E o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Onde você está ligado? Sacode a poeira dos teus pés. Fica ligado, irmão. Sacode a poeira dos teus pés, porque aquilo é pérolas, é tesouro, é uma herdade que não deve ficar sendo dada para qualquer um. A palavra não é para qualquer um. A palavra é para quem quer receber 100 vezes mais de Deus, à medida que obedece. E aí ele continua dizendo, a virtude da modéstia, você tem a qualidade e você tem a virtude. A virtude da modéstia, ela está nas ações exteriores. Significa ser uma pessoa calma, comedida. Saber portar-se em público, ter reservas em se mostrar demasiadamente,
A modéstia, portanto, ela refreia o desejo imoderado de se destacar-se perante outros. A modéstia nos faz isso. Então eu não preciso falar, nem ficar gesticulando, nem dando gargalhadas altas, nem fazer vários movimentos. Isso não é modéstia. São vaidades humanas. Então, continuando, a palavra fala em Eclesiastes 4:4. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próprio. Sabe aquela pessoa que tem inveja de sua posição, do seu trabalho? E enquanto ela não consegue perturbar o seu bem andamento do trabalho, ela não sossega, porque ela inveja o seu lugar. Ela quer a tua posição. Ela quer o lugar da sua. Você é professora? Ele quer o teu lugar. Você é dono de negócio? Ele quer o teu lugar. Você está num trabalho que ele queria estar na frente? Ele quer aquele lugar. Então, essas pessoas, elas são invejosas de uma tal maneira que tem gente que diz assim: eu não acredito na inveja. Não acredita? Está escrito. É desejar as coisas do outro. É desejar o lugar do outro. E aqui a palavra está dizendo que isso é vaidade, que isso é correr atrás do vento. Então, o que nós estamos observando aqui nesta porção? Já observou a batalha, né? O que nós estamos observando? Verso 16. Diz também Abimeleque, que é o inimigo, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha, é assim que eles nos veem. Somos uma ameaça. Isso é uma ameaça onde você está, onde você chega. Todo mundo se afasta de você, porque você carrega algo tão poderoso que eles não podem ficar perto de você. Entenda o que você é. Entenda o poder que você carrega. Entenda as lutas que você vive. É por causa desta luz do Mashiach que está dentro de você. Então aqui diz: qual é a lição que nosso patriarca Isaac deixou para vencermos a estes? Antes disso, nós somos vistos, o povo de Rachim, como ameaça, e por isso eles nos rejeitam, nos atacam, se apartam de nós, por ver. Por que eles se apartam de nós? Por ver em nós a incorruptibilidade de um sistema religioso, pagão e corrupto fora de nosso meio. Irmãos, quando nós não temos nenhuma aliança com o sistema que vivemos, seja ele religioso, seja ele pagão, que é do mundo, seja ele corrupto, que é do mundo, nós somos perseguidos. A perseguição ela já iniciou desde o dia que você aceitou o Mashiach. Desde o dia que você viu a sarça ardente e houve luz na tua vida, você já é perseguido. Então, não ande achando que você é um derrotado. Você está em luta desde o dia que houve luz na sua vida. Então você precisa marchar. Continua. Marcha. O Senhor diz: toca com a vara no mar e vai. Não temas, porque você vai ser ameaça até o dia que os seus olhos fecharem na terra. E o Senhor diz que a gente vai se reunir com o povo. Então, até a gente se reunir com o povo, irmãos, nós estamos em guerra. Entenda esse mistério. Porque eu vejo as pessoas, o que Deus fala isso? Eu vejo muitos assim envolvidos numa situação tão difícil que eles ficam mais que desesperados do que confiantes. Você é luz, por isso você está sendo atacado. O que nós temos que olhar para o que Shaul falou, Paulo? Que aqueles que estavam ali, eu não me lembro o nome deles agora, que eles se sentiam dignos de ter sido chicoteados. Como não? Você tem que se
do alto. Toda boa dádiva vem do alto. Então eu tenho que abrir a boca e falar com autoridade, não temer que seremos chicoteados. Entende isso? Você vai ser chicoteado. Se estamos sendo chicoteados, levanta a mão e diga: digno é o Senhor. Digno é o Senhor por eu estar sendo chicoteado por causa do nome dele. Então, olhar para a experiência como nossos pais fizeram, temos que caminhar assim. Os filisteus, eles mentem, eles traem, seu trabalho está em roubar, matar e destruir. E zele por sua herdade e faça prosperar. O que Deus te deu de mais precioso? Salvação. Primeiramente. Essa é a maior dádiva que nós recebemos. Salvação. Já observaram que quase não se fala sobre salvação? Quando a gente vai falar alguma coisa sobre salvação, as pessoas correm. As pessoas correm, ninguém quer saber de salvação. As pessoas que não precisam de salvação, que elas não precisam de Yeshua, elas não precisam do Deus Criador. Mas quando dá um vento, quando olha as intempéries da natureza, ai meu Deus! Começa a correr, fica todo mundo com medo dos raios, com medo dos maremotos, das tsunamis. Olha, irmão, se tiver que morrer, vai morrer. Mas você está pronto para morrer? Essa é a pergunta. Estamos prontos para morrer por causa do amor Mashiach? Porque qualquer coisa apavora o mundo cristão, apavora o mundo judaico. Eu vejo esses apavoramentos. Isso está claro na internet. As pessoas ficam apavoradas. Olha, se exclui, não quero nem saber, eu vou sair de fininho. Se exclui. Não, eu não sou nem judeu nessa hora. Não, eu não sou nem de uma congregação judaica nessa hora. Não, eu não sou nada. Ih, não sou crente não. Isso é covardia. Isso é dizer para Satanás exatamente o que ele quer de você. A sua alma, a sua coroa. Gente, nós temos que lutar pela nossa coroa, pela nossa vida eterna. Nós temos que continuar sendo a luz do mundo. O mundo está às trevas escuras e muito escuras. Nós temos que ser essa luz. Temos que prezar por ela. E isso tem um preço, entre aspas. Porque Yeshua já carregou. Ele já carregou lá no madeiro toda a maldição. Tudo ele já carregou. Talvez você esteja pensando: ah, mas eu não tenho herdade. Se Hashem nos deixou por meio de nosso pai Isaac esta orientação, é porque temos. Aqui nos cabe trabalhar para encontrar onde ficou, para desentulhar ou descobrir e dar vida com as nossas mãos. Onde está a tua herdade? Então vamos começar pela principal de todas. Onde está a tua luz? Será que ela está sendo entulhada? Será que botaram um velador em cima dela para escurecer? Porque a luz, ela ilumina. Se a gente apagar aqui, vai ficar tudo escuro. Mas quando a gente acende a luz, fica tudo claro. Onde está a tua luz? A herdade não é a casa de 3, 4 andares. A herdade não é o carro do homem. A herdade não é o banco cheio de dinheiro. A herdade é: onde está a tua salvação? Onde está a tua fidelidade com Hashem? Onde está o teu trabalho para Ele? Porque ele diz: quem põe a mão na água não pode olhar para trás. Aquele que foi chamado tem que continuar. E Yeshua fala tantas coisas. Parece que nós esquecemos o trabalho daquele que trabalhou, ensinou, curou e recebeu a glória. Está hoje à destra do Pai, ainda trabalhando. Ele está ainda trabalhando. Como foi dito ontem, você
está, por causa dos problemas, das adversidades, vocês estão caminhando, se distanciando do Senhor? É preciso o Senhor chegar perto e dizer, estou aqui? Nós temos que desentulhar, primeiramente, essa maior verdade, aliança e esperança que recebemos, que é a salvação. Aleluia! Aqui nos cabe trabalhar, então, para encontrá-lo. Como? Você é um altar. Como que eu trabalho para encontrar? Eu sou um altar fumegante. Lembra quando Moisés viu a sarça ardente e a voz saiu da sarça ardente? Gente, você imagina aquele momento? Só imagina, porque até sentir é difícil. Você é essa sarça ardente, porque a partir do momento que Yeshua, lá naquela cruz, nos religou ao Pai, nós tornamos essa sarça fumegante, carregamos a glória de Hashem dentro de nós. Por isso nós somos ameaça para o mundo, ameaça para a tua família, ameaça para os teus parentes, ameaça no teu trabalho. Em todo lugar, os verdugos, os abutres vão estar ali para nos destruir. Porque nós somos essa sarça, nós somos fumegantes. Onde põe você a planta dos teus pés, lua de Adonai está dentro de você. Olha isso, irmãos. Dá glória a Deus aí. Aleluia! Onde você põe a planta dos teus pés, a glória do Senhor vai com você. Imagina isso. Onde você chega, em qualquer lugar, pode a terra não ser santa, mas a glória de Hashem está dentro de você. Não deixe entulhar a tua salvação. Não deixe roubar a tua herdade, que é a tua salvação. Aleluia! Glória a Deus! E assim como Israel até hoje tem dado vida a um deserto sem probabilidade de devolver, porém uma capacitação lhe foi dada, inteligência. A porta ficou aberta. Inteligência. Você vê que Israel está ali e inteligência foi dada para eles. Não é assim que a palavra fala? Que povo é tão grande como esse, tão inteligente como esse. Eles carregam dentro do seu DNA algo diferenciado das outras nações. Hoje nós vemos a tecnologia que se desenvolve em Israel, como eles vivem naquele deserto. Gente, nós estamos morrendo de calor aqui. Imagina o deserto, 50 graus. Como que se planta ali e dá frutos, e dá flores lindas, frutos enormes. Como Deus capacitou com uma inteligência diferenciada. Irmãos, não adianta, é diferenciado. Porque estão numa terra que não tem probabilidade. E você está numa terra que também não tem probabilidade, mas Deus te capacita para que haja vida nela. Porque você é luz. Você é a luz. Só não podemos nos estribar, quer dizer, apoiar nesta capacitação que está intrínseca no DNA humano. Já é provado que em nosso DNA nós carregamos Deus. Eles já sabem disso. Eles sabem, irmãos, os cientistas, que quando nós dobramos nossos joelhos, nos testes que eles fazem, que há um fluxo maior de sangue no nosso frontal, que nos traz uma liberação de serotonina. Só por você dobrar seu joelho e orar. Há um fluxo diferente dentro do nosso corpo. O que está dentro de nós? O Espírito. Irmãos, eu sou uma pessoa que trabalha com laser. Quando o laser ele tem uma função de trabalhar a luz dentro do sangue. Quando você trabalha a luz dentro do sangue, o que a luz faz? Está dando força. Então a luz ela entra dentro, nós somos células. A luz entra dentro da célula, lá na nossa
organela chamada mitocôndria, que está dentro da nossa célula, e ela aumenta, que nós chamamos de ATP, que são células de energia. E aí a nossa célula fica toda animada, toda alegre. E você tem força, e aí elas trabalham com mais força. E aí você tem cura nas situações de inflamação, de infecção. Você tem cura na dor. Você tem cura na cicatrização. Então, irmãos, entenda que tudo que Deus fala e tudo que o homem faz está ligado com o que Deus falou. A ciência descobre essas coisas e ela mesma já reconhece hoje que só, eles falam assim, só uma coisa maior, eles falam assim, só uma situação, alguém maior, para poder fornecer esse tipo de coisa. Então eles fazem estudos. Quando você dobra o seu joelho, o seu corpo é renovado. Eu sou prova disso. Todos os dias, graças ao Senhor, raro dia que eu não dobro o meu joelho. Porque eu sei que ali é o meu lugar de oração. É o meu lugar de se derramar. É o meu lugar de ser renovado. É o meu lugar de buscar o meu Deus que vive em secreto e me renova. Para guerrear as guerras, quando você levanta, você não vê, mas você está com uma espada enorme na mão, um escudo no teu peito, um capacete, que são as armaduras, porque elas têm que ser renovadas cada dia. Ela assim, vai pegar hoje e daqui não sei quanto tempo pega de novo, é todo dia. Você não bebe água toda hora? Você não come todo dia? Se você não faz isso com o seu espírito, o seu inimigo, ele já tem essa força todos os dias com ele. Mas nós temos que buscar nas fontes das águas vivas. Eu tenho que dobrar meu joelho sim. Eu tenho que chorar diante dele sim. Eu tenho que clamar: Abba, tem misericórdia de mim, me ajude e segredo comigo. E quando a gente sai para a guerra, a gente já sai capacitado. Barulho Hashem, aleluia. Então, você não tem que se estribar, ficar apoiando, tomando, não. Essa força, ela já está dentro de você. Pois a soberba, aqueles que têm soberba, a palavra diz que vai levar a queda, que vai ter tribulação, porque se afastam da Torá. Todos aqueles que não querem saber de Deus, colhem problema, colhem destruição, colhem adultério. É uma prostituição espiritual, irmãos. É um adultério. Se para pensar, eu já conheço pessoas que deixaram o caminho da luz da vida para seguir a Satã. Deixaram de tocar para o Senhor para tocar para o inimigo. Um dia tiveram ali com a Bíblia na mão, para agora tem outros livros que ensinam a eles as feitiçarias. Irmãos, é muito triste. Deixaram o caminho da vida e andaram pelo caminho da perdição. Lembra que estreita é a porta que leva para o Senhor e que larga é a porta que leva para o mundo? Ah, Deus me abençoou. Ah, Deus me deu o que eu queria. Ah, Deus não respondeu como eu esperava. Irmão, sai dessa. Você só tem que pensar assim: seja feita a vontade. E se a vontade de Deus aos teus olhos não é a melhor, você deu um glória bem grande. Porque se Ele está permitindo, é porque a gente precisa passar por esse caminho. A gente precisa aprender a vencer nas adversidades. É na prática. Dói, mas dói para você ser mais forte, para você se levantar com mais certeza, para você se preparar com mais armas, para guerras maiores que você vai viver e você vai olhar essa história. Eu já conheço. Irmão, são 27 anos. A gente conhece muitos atalhos da história. E ainda estou aprendendo. Mas a gente já conhece muitos atalhos. Quando parece uma coisa, epa, já conheço esse.
Para esse aí eu já vi. Você já está treinado para perceber aonde está a mina do inimigo, para você não pisar nela e ser bombardeado. Isso é importante, por isso que a gente tem que aprender. Aleluia! O caminho, Provérbios 16, de 17 a 20, nos diz: o caminho dos retos, presta atenção, é desviar-se do mal. O que guarda seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Ó, aí você olha assim: Senhor, está na mão para mim, mas ele vai ser feliz. A gente tem que olhar e tomar posse do que ele fala. Vê isso na sua vida, viva isso na sua vida. No versículo 20, gente, estamos quase acabando. O que aconteceu? No 19 ele vai falando que os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. No verso 20, os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac. Começaram a ter intriga entre eles. E aí, dizendo: esta água é nossa, não é tua não. E por isso chamou daquele poço Ez, porque contenderam ali, lugar de contenda. Irmãos, é fácil você ter algo, você quer ser, você ganhou, você trabalhou por ele. Aí vem uma pessoa e começa a dizer: é meu. E te toma. Você vai soltar, você vai falar: não, é meu. Eu conquistei isso. Se eu disser: toma, é fácil fazer isso? Não. Pode ir, vai? Fica para você. É isso que o Senhor nos ensina. Pode levar para você. E aí Deus fala que ele vem trabalhar e vai acabar em outro lugar. Pode ficar, eu não quero. Sabe por quê? Aquele que está porfiando contigo por causa disso, ele é tão pobre que ele precisa se vangloriar de ter ganhado por meio da mentira. Isso te vira, irmão, a começar das autoridades da nossa nação. Porfiaram, ligaram e com mentiras, com engano, com corrupção, tomaram, porque não tinham capacidade para conquistar. Quem não tem capacidade para conquistar, rouba. Entendeu? Mas se você tem capacidade para conquistar e alguém rouba de você, vai. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Vai, Rogério? É isso que ele está falando. Aí, eles ficaram nessa guerra, né? Aí eles falam de gerar contenda, meio do qual o inimigo semeia a inveja, que gera soberba, ódio, divisão. As contendas nascem assim, quando não há concordância entre os pensamentos e ações. Começa assim, irmãos. Isso acontece dentro da igreja, isso a gente viveu aqui, isso você vive no trabalho, onde você vive na família. A contenda, não há acordo. Aí o que cabe a nós? Deixa. Bom, pode ficar. Você quer isso para você? Vai. Abre as portas e deixa ir. E aí nasce então nessa discordância de pensamentos, pois somos rápidos em tomar certas decisões, como fazer sociedade. Opa, chegou uma pessoa, te apresenta algo assim muito espetacular. Aí você quer fazer uma sociedade, você não consulta Deus. Não consulta se deve fazer e toma uma decisão que nasce sob emoções fortes. Pregamos isso no Shabbat já passado. Você está tão necessitado daquilo,
Satanás não está vendo? O filisteu que está à volta não está vendo? Ele não está ao teu redor? Ele não sabe o que o teu coração almeja? Ele está vindo. E você deixa ele vir. Ele está vendo o que sua boca fala. Ele está vendo o que você está declarando com palavras e ações. Opa, é agora que eu vou trabalhar. Aí lança uma semente dessa para você, que na verdade é uma armadilha. Você está fazendo uma sociedade desigual, que luz e treva não andam junto, o Senhor já fala isso, e nem pergunta se deve. Isso é em tudo, irmãos. No trabalho, no casamento, na família. Tudo que você vai fazer uma aliança por muito tempo, tem que ter aprovação. Você vê a responsabilidade que Abraão colocou na mão do servo dele, quando ele enviou o servo dele para buscar uma esposa para Isaac. Vai na terra dos meus parentes tais. Ele não falou para qualquer lugar. Ele confiou uma responsabilidade. Porque ao fazer uma aliança, é uma aliança perpétua. Então ele não podia, a promessa tinha que continuar, como nós estamos falando hoje. E para essa promessa se cumprir, para essa promessa se realizar, tem que ser casamento certo. Não existe sucessão, assim como nós vemos dentro do estudo teológico. É pastor hoje aqui, amanhã bota o pastor para lá, depois tira, joga para outro lugar, depois levanta. Não existe esse ensinamento dentro da palavra de Hashem. O Senhor chama um sacerdócio, e ali ele vai cumprir o que ele quer para aqueles que ele chama. E não vai dizer, vai lá para fulano de tal, vai lá para ciclano de tal. Não, ele manda certo. E isso acontece hoje, no século 21. Não mudou. As pessoas fazem seus casamentos pela carne, pela emoção. Ai, eu estou apaixonado. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ver sem essa mulher, sem esse homem. Ai, eu estou apaixonado. É assim que o Senhor trabalha com a gente? Foi assim que ele trabalhou quando ele falou para o servo dele buscar uma esposa para Isaac. A esposa de Isaac chegou, ele nem conhecia. Quem gera o amor? A gente. Porque ele já separou. Ele já separou. É ele que gera. Porque ao gerar aquela aliança, que vai gerar descendentes, aqueles descendentes vão cumprir propósitos. Então a gente não pode fazer aliança porque eu estou apaixonado, porque eu não vou saber vencer essa pessoa, porque vai colher tribulação, vai colher problema, vai rodar no deserto, e por misericórdia pode ser que saia, ou então pode morrer no deserto. Então, fazer sociedade, comprar ou fazer algo porque achamos politicamente certo. Quem tem que comprar isso aqui? Eu tenho que perguntar para Deus se eu vou comprar um seguro? Porque ele não sabe se você quer esse ou se quer o outro. Qual que vai te edificar, se é esse, se é o outro? Como Deus pode tudo, eu tenho que perguntar, sim. Porque quem sabe o amanhã é Ele. Deus, eu vou para esse emprego, para esse trabalho, eu vou comprar isso ou aquilo. Gente, se você colocar essa experiência na sua vida, você vai ver que você vai diminuir em 90%, porque 10% a nossa carne resiste. Mas se você pelo menos obedecer 90%, 10% que você não obedecer, acredito eu, aí é meu achismo. Há uma possibilidade de conseguir. Há uma possibilidade de aprendizado. Aqueles 10% que eu não obedeço, eu vou aprender. Eu vou passar por um caminho. E eu tenho certeza que muitos aqui têm experiências assim. Eu resolvi fazer isso porque eu quis. Qual foi? O que você escolheu? Eu decidi assim. Você
perguntou a Deus. E às vezes parece bobo, né, você falar isso. Para que perguntar a Deus? Eu quero, acabou. Porque politicamente, eu tomar decisões. Sim, aos nossos olhos. Mas será que você deve ter certeza de que ao escolher, ao decidir, Deus está com você, como Ele entrou com seu Isaac? Isaac semeou na terra e ele colheu 100 vezes mais. Será que nós vamos colher 100 vezes mais quando a gente fizer escolhas por nossa própria vontade? Isso é para nós aprendermos, irmãos. E são orientações da Torá para a nossa vida. A gente não consegue, se a gente for estudar todos os capítulos dessa porção, aqui Deus nos chamou a atenção para como você prospera na sua vida. Outros vão falar sobre gerações. Deus vai falar em toda a comunidade judaica que estuda a Parashat Todot hoje de uma forma. Ninguém vai falar igual, porque o nosso Deus é um Deus multiformes. Ele fala que é assim, na sinagoga árabe fala de um jeito, na sinagoga dele de outro jeito. Na igreja evangélica ele vai falar de outro jeito. Sabe por quê, irmãos? Depende da maturidade de cada comunidade. Se ele nos fala assim, é porque nós já galgamos uma experiência um pouquinho maior. Então, por medo também, por medo, uma arma poderosa do inimigo que se levanta contra nós. Ter medo. Ter medo, não tenha. Ter medo é para não ter. Você não tem que ter medo de morrer, você não tem que ter medo de perder, você não tem que ter medo, você tem que crer. A adversidade chegou, e Senhor, e agora? Maior que está em nós do que todo mundo. E agora para onde eu vou? Maior que está em nós do que quem está no mundo. É aquilo que foi pregado ontem. Yeshua está conosco no caminho de Emaús. Eu estou me afastando, mas ele, opa, olha só, preste atenção onde você está indo. Maior que está em nós, não importa o que está acontecendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Você é uma luz poderosa. Você carrega lua. Nós estamos esquecendo de quem nós somos. Outra situação. Por infidelidade você gera contendas e tribulações na sua vida. Você é infiel aos mandamentos. Você é infiel aos estatutos. Você é infiel às regras de Deus, que estão contidos na sua Torá. A Torá é todo esse livro aqui, irmão, porque a Torá é Yeshua. Yeshua está dando princípio ao fim. Você não obedece essa lei. Por isso, o Senhor diz: ouve Israel, o Senhor é um. Nós cantamos chamar Israel todos os dias. Eu não, todos os dias. Eu pelo menos faço. Todos os dias, para lembrar que Deus é um na minha vida. Não importa que ao meu redor esteja tudo se despedaçando, ou te deixe tudo derretendo, ou que não esteja como eu espero. Sabe por quê? Porque todo dia eu vivo um desafio. Se você planejar o seu amanhã, olha para mim, vai dar certo? Nunca acontece quando você planeja. Sempre é diferente. Então não adianta planejar. Tá, você faz até assim, uma agenda. Aí quando você olha aquela agenda, isso aqui até foi, mas isso aqui não foi. Então, preste atenção. Se você não está dando lugar ao único Deus da tua vida, outros deuses virão com esses demônios. Deus do medo, medo da morte, medo de perder emprego, medo de não ter emprego, medo de não ter dinheiro para pagar. Irmão, não tenha medo. Pode ficar o tempo que for sem ter dinheiro. Deus vai te sustentar. Se você não confiar nessa palavra, como que você vai passar para o segundo plano? Como que você vai receber o certificado? É assim, irmão. Quando nós estamos aplicando uma prova, a prova é para a gente ver o quanto essa pessoa é capaz, o quanto ela está
absorvendo aquele ensinamento. E assim conosco também diante do Pai. Já estamos terminando. No versículo 21 ele fala, vamos ler aqui. Então, depois que ele soltou, tá bom, pode ficar com esse poço, pode ficar para você. No versículo 21, então cavaram outro poço. E também aconteceu o quê? Começaram a brigar por calamidades também, para aquele poço, sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitná. Gente, inimizade. Olha o que está falando. Coisas terrenas geram inimizade. A inveja ela é de uma tal proporção que a pessoa ela te inveja tanto, ela quer tanto tomar o que é seu, que gera inimigos. Ficamos de mal, ficamos machucados, sentimos tristeza, porque tomou. O Senhor diz o quê? O que ele falou aqui? Deixa aí. Toma, vai. O que é para você? É fácil? Não é fácil. Porque você trabalha tanto em cima daquele poço, você trabalha tanto para que aquilo dê fruto, e aí você vê inimigos se levantar e começa a guerrear, e começa a brigar, e começa a contender. Ah, porque é assim, porque eu quero dessa forma, porque não faz como eu falei, porque não sei o que, tarará. Deixa ele, não discute. Mais uma vez Deus está nos ensinando a aprender a abnegar-se. Abnegar não é fácil. É muito difícil. Puxa Deus, tu me deu tanta coisa, né? Lembra do jovem rico? Ah, eu sei a Torá, eu sei tudo. Vai, Deus, tu tens aos pobres. Porque a riqueza era Deus no coração dele. E isso não deixou de se aproximar do Senhor. Então, se há um outro Deus na tua vida, você tem que tirar. Você tem que tirar. E aí, continuando, terminando, a palavra diz assim: qual direção que nos é dada diante dos que levantam mais guerra, trazendo inimizade? Mateus 5, 39 a 40. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que demandar contra ti, tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Dá. Bateu aqui? A outra. Não é isso que a gente recebe? A outra. Vai em paz. Deixa aí. Não é fácil, são lições. Você quer 100 mais na tua vida? 100 vezes mais? Aprenda o caminho. 100 vezes mais não é matar de se trabalhar para ganhar 10 mil, 100 mil, 200 mil. 100 vezes mais é ser uma luz que não apaga, que não fraqueja, para poder a tua herdade, que é a salvação, se manter e iluminar todos que estão à tua volta. 100 vezes mais é muito além do que esse dinheiro desse mundo. Muito além. Aleluia. E no 22, ele já nos diz, terminando, e partiu dali, 2 vezes, ele deixou, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, porque agora nos alargou o Senhor, quer dizer, nos deu paz, nos deu descanso. E aí ele cresceu na terra. Nossa, que todo mundo quer isso. Quando a gente vence esses inimigos que estão dentro de nós, ali nos rodeando e entrando, encontrando brechas, encontrando rachaduras, para levantar inveja, contenda, ódio, intrigas. Irmãos, enquanto a gente não vencer, a gente não consegue chegar no lugar onde a gente trabalha e encontra descanso. Shalom. Aí o que aconteceu aqui? Que depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor, aí
Aí o Senhor veio ao encontro de Isaac e naquela mesma noite disse: se apresenta, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então ele edifica um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, irmãos, no final de tudo, você ouvir isso, eu sou o Senhor, não é isso que nós queremos? Em Mateus 12, 25 a 26, nos diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: e todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então a gente tem que deixar para trás e tem que buscar a paz para que nós venhamos prosperar. A gente não opera na divisão. Divisão dentro da igreja, divisão dentro do lar, a divisão dentro do trabalho, ele não opera. Ele opera na unidade. Quando nós estamos unidos, a gente prospera. Aí, olha o resultado que nós vimos aqui, desta abnegação de Isaac, desta obediência dele. Deus o abençoou 100 vezes mais, por ele permanecer na direção que o Senhor lhe apontou, pois os desafios foram reais e são para nós também. E só vamos vencer, porque por meio dele, por meio do Senhor Yeshua, ele que nos capacita a vencer. Essa porção está nos falando, essa prosperidade, está ligada à nossa abnegação, está ligada à nossa fidelidade ao Eterno. O quanto eu tenho aberto mão dos meus planos, do meu querer, da minha vontade, da minha dor. Irmãos, o marketing ele trabalha hoje em cima da dor das pessoas, com uma armadilha para poder vender, para poder ganhar algo de troca. Quem fez isso? Satanás. Satanás trabalha na dor para nos laçar, para nos colocar nas mãos dele. Olha, se você não comprar, você não vai conseguir. Irmãos, é interessante que, como já descobriram ou perceberam, que nós estamos, a pirâmide do Brasil agora é uma pirâmide em que a estatística nós teremos mais idosos do que jovens. E que o mercado de trabalho está voltado mais para os idosos. Por quê? São mais responsáveis, sabem controlar melhor as coisas. O jovem está nem aí. Trabalha hoje, larga amanhã, não está nem aí. Então o investimento agora, eu acabei de fazer uma live gratuita que fala sobre isso, investimento agora é no idoso, nas 50 mais, 60 mais, 70 mais. Agora, todos os sites que eu visito, ou a inteligência artificial que você estudou algo assim, aí começa a mandar todas as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, para buscar os idosos, para investir neles. Olha, eles pagam, eles são sérios, porque a pirâmide do Brasil, ela não é mais uma pirâmide triangular, ela é uma pirâmide mais quadrada. Agora é mais os idosos e os jovens menos. E tem as nações aí, como Portugal, Canadá e outras, que são assim, equilibradas, que importam trabalhos, pessoas com habilidades, pessoas, nações, porque falta jovem, falta pessoas preparadas, porque a nação tem mais idosos.
o mundo está em constante mudança. E nós temos que estar em mudança para crescer espiritualmente. Que Hashem nos abençoe. Eu espero que você entenda que para ser próspero, você sempre se lembre da caminhada de Isaac. Sempre se lembre como ele teve a responsabilidade de obedecer. Você viu algum pai pobre? Abraão não foi pobre, Isaac não foi pobre e nem Jacó. Todos eles tiveram prosperidade na sua vida. Mas por quê? Obedeceram. Obedeceram. E por para a tristeza nossa, Moshe, quando o Senhor falou pela última vez com ele, ele disse: esse povo se desviará da minha palavra. E é o que nós temos vivido hoje, um desvio da verdade, um desvio da palavra. Querem para ser próspero, mas não só conhece, não obedece a palavra. Então é difícil Deus trabalhar. E a fidelidade a Deus não é só a fidelidade financeira, não é isso. É uma fidelidade geral, no andamento, no estatuto dele. Conheça o mandamento, leia, começa a ler a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Você vai conhecer a lei de Deus, para você entender o que Paulo e os evangelhos falam. Eles falam da escrita aqui, e os profetas. Você vai conhecer a lei de Deus. Aí você vai se aproximando dessa prosperidade. Que Deus nos abençoe e tenhamos um Shabbat que ainda continuará no pôr do sol. Estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, com calor, sem calor, adorando o Senhor, recebendo uma palavra em quem eu tenho crido. Eu estou certo, Ele é muito mais poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Você crê? Nessa tarde Ele quer falar isto para nós. Deus nos abençoe. Shabbat Shalom. Vamos receber a minha carta agora, hein? Yimareke Kadonai Bismereza Yilivnai Palaverecha Bimoreka Isadonai Palaverecha Biyasenlega Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso primeiro Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e me renda outra. Até o mais.